Mas tem dia que a gente fica lutando para não perder o otimismo em dias com histórias como esta. Uma mulher foi morta a facadas pelo genro numa área movimentada do setor de indústrias gráficas, pertinho da Câmara Distrital, região movimentada no centro de Brasília. A Kátia Gomes começa com as informações. Kátia, com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse crime foi por volta de 9 horas da manhã. A mulher de 51 anos estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelo genro. Logo depois do crime, ele teria ligado para a filha dessa mulher e falado: "Eu matei a sua mãe". Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes desse caso, Malta. Até porque parece que esse homem está foragido, né? E a polícia está atrás dele. Exclusivo, o jornalismo do SBT conversou com o dono do avião que caiu ontem numa área do Jardim Botânico. Ele relata os instantes antes do choque com o solo. A queda aconteceu na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Lá dentro tem uma pista de pouso para pequenas aeronaves que a família acidentada costumava usar. A propriedade fica ao lado de um condomínio de casas de alto padrão no Jardim Botânico e perto do aeroporto. O alerta aos milhares de brasilienses que costumam aproveitar a folga em lanchas e jet skis do Lago Paranoá. A morte de uma turista que foi atingida pela hélice do motor de uma embarcação reforça a necessidade da gente relembrar aqui os cuidados para evitar acidentes. Mulher dá tapa na cara de adolescente de 14 anos e o ofende com vários xingamentos racistas. Tatuzinho. Pois é, Malta, esse caso aconteceu aqui em Santa Maria no último domingo. Essa mulher chamou o garoto de macaco, preto safado e também bandido. Como você disse, o caso foi parar na Polícia Civil e está sendo investigado pela 33ª DP. Daqui a pouco a gente conversa com a mãe desse garoto e também com esse garoto que está aí abalado psicologicamente. Malta. Polícia cumpre mandados de busca e apreensão na casa do personal trainer que gravou um vídeo armado no dia em que a Justiça suspendeu aquela lei que proibia academias de cobrarem taxas dos profissionais. Ele gravou esse vídeo armado no mesmo dia em que a Justiça disse que sim, a academia poderia continuar cobrando taxa desses profissionais. Quem compra imóvel no Distrito Federal está pagando menos imposto na hora de registrar o bem no cartório. Desconto tem uma explicação. É que no dia 1º de janeiro passou a valer uma lei distrital que baixou o percentual aplicado sobre o ITBI de 3% para 1%. O benefício vale por 3 meses. Para os especialistas, essa redução deve impulsionar a busca por compra e venda de imóveis aqui no DF. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. 20 para meio-dia, nós estamos ao vivo. Na manhã desta terça-feira, uma mulher de 51 anos de idade foi morta a facadas no setor de indústrias gráficas. Isso, o SIG, região central de Brasília, em plena luz do dia, numa área muito movimentada. E essa história, a cada detalhe você vai ver que ela fica pior. O assassino seria o genro dessa mulher, que não aceitava o fim do relacionamento com a filha dela. Pelo que a gente conseguiu apurar até esse momento, tanto a mãe quanto a filha tinham medidas protetivas que proibiam esse homem de se aproximarem das duas. A repórter Kátia Gomes está no local. Ô Kátia, e o fato de ser uma das áreas mais movimentadas do DF, de ser em plena luz do dia, de todo mundo poder testemunhar o crime, não constrangeu esse homem de cometer essa barbaridade. É com você, Kátia. Exatamente, Malta, não constrangeu e tudo indica que esse crime foi premeditado. Por quê? Essa mulher, segundo informações, ela é moradora de São Sebastião e trabalhava aqui no Sudoeste em casa de família como empregada doméstica. Logo cedo ela teria pego um ônibus lá na cidade dela, em São Sebastião, e veio em direção ao trabalho. Ela teria descido em uma parada de ônibus aqui no setor de indústrias gráficas, aqui no SIG, estamos na quadra 2, e caminhado em direção ao trabalho dela. Ela veio andando por essa rua aqui e o homem, né, que cometeu esse crime, que seria o genro dela, ele estava dentro do ônibus. Ou seja, assim que ela embarcou lá em São Sebastião, ele embarcou atrás dessa mulher de 51 anos e desceu
até aqui junto com ela. Ele perseguiu por esta rua onde nós estamos, inclusive o corpo dela ainda está aqui no local, passando por perícia. Ele perseguiu ela até aqui e acabou esfaqueando essa mulher diversas vezes. Na verdade, foram golpes de facão. Ele deu 3 golpes de facão na cabeça dela. Ele deu também um na axila. E eu acho que no momento ali que ela tentou se defender com as mãos, ele acabou decepando as 2 mãos dessa mulher. Um crime muito bárbaro. Testemunhas viram, né, tudo acontecendo e, inclusive, um homem que trabalha aqui próximo da região, estava de carro, perseguiu esse criminoso, mas ele acabou fugindo. O SAMU foi chamado, os bombeiros também foram chamados. Quando eles chegaram aqui no local, a mulher já estava em um estado muito grave, em parada cardíaca, e não conseguiram reanimá-la. E aqui, Malta, é numa área bem movimentada, você vê, inclusive tem um colégio aqui ao lado, eles pediram para a gente tentar não identificar o colégio, justamente porque as aulas vão voltar amanhã, então eles não querem relacionar o colégio com esse crime, mas tem uma papelaria aqui também ao lado que é bastante movimentada, então a todo momento as pessoas elas chegam aqui e perguntam o que aconteceu, né? Um crime essa hora da manhã, uma mulher de 51 anos, uma mulher nova, trabalhadora, sendo vítima e supostamente do genro. Uma informação que nós tivemos também é que logo depois do crime ele teria ligado para a filha dessa mulher, que seria a ex-companheira dele, e falado: eu matei a sua mãe. Ele, inclusive, estaria indo atrás dessa filha, né? A gente ainda não tem essa informação confirmada, mas a polícia, neste momento, está fazendo buscas atrás desse criminoso para saber se ele realmente também está indo cometer um crime contra a filha desta mulher. E como você bem disse, Malta, as 2, tanto mãe quanto filha, já tinham uma medida protetiva contra esse homem. Então tudo indica que ele já vinha ameaçando, já vinha perseguindo, né, mãe e filha, e com a intenção de cometer esse crime, né? Relembrando, como eu disse um pouquinho mais cedo, ela pegou o ônibus em São Sebastião, ele embarcou no ônibus junto com ela, perseguiu ela até aqui. Nós estamos aqui no setor gráfico, a informação que eu tenho é que ela trabalha aqui no Sudoeste, em uma casa de família. Ele perseguiu ela até o local, próximo ao local de trabalho dela, e acabou atacando ela com golpes de facão. 3 facões na cabeça, 1 na axila, e por conta ali da defesa dela, ela acabou tendo também as 2 mãos atingidas, né? Foram completamente decepadas com esse facão. Neste momento, uma grande movimentação de polícia, eles estão, né, inclusive fazendo a perícia aqui no corpo. A gente está tendo cuidado para preservar, né, não mostrar a imagem, porque a imagem é realmente muito triste. Ver uma cena dessa, né, uma mulher assassinada, morta no meio da rua, todo mundo aqui muito chocado com o que aconteceu. E a gente segue aqui, Malta, acompanhando, apurando, tentando novidades desse caso. Mais cedo, o delegado que está cuidando dessas investigações, que é da Delegacia da Mulher, né, da DEAN, ele até conversou com a nossa equipe, disse que estava em diligências e ele saiu rapidamente daqui. Então a gente acredita que eles estejam já perto desse criminoso. Um outro detalhe também, Malta, é que um filho da vítima, ele chegou aqui ao local, foi tudo muito rápido. A gente só percebeu quando ele saiu correndo. Ele chegou, olhou o corpo dela e saiu, pulou na moto, né? Ele subiu na moto e saiu correndo. E aí, quando eu fui questionar a polícia o que tinha acontecido, aí eles explicaram que era o filho da vítima, que ele havia reconhecido o corpo e tinha saído desesperado aqui do local. Para você ver como que isso abalou a família, abalou esse filho, ele nem, Malta, conseguiu conversar com os policiais. Os policiais, inclusive, correram atrás desse homem, né? Pediram para ele esperar. Ele simplesmente subiu na moto e saiu correndo. Então, assim, a gente ainda não sabe se ele foi atrás desse criminoso, qual que era a intenção dele, mas a gente imagina que sim, que ele tenha ido atrás desse homem, talvez ele saiba o paradeiro, a localização desse criminoso e foi tentar encontrá-lo. Então a polícia está aqui trabalhando para tentar desvendar todos os detalhes desse crime, o que realmente de fato aconteceu, por que ele decidiu tirar a vida dessa mulher. A gente tem uma informação de que a ex-companheira dele estaria escondida dele
em outro estado. Então, isso pode sim indicar, né, ali uma forma dele ter matado a mãe para chamar a atenção da filha, para tentar se aproximar, ou de uma forma de vingança, porque ele avisou para ela, ele ligou para a filha dessa mulher e falou: eu matei a sua mãe. Uma mulher de 51 anos, né, que trabalha como empregada doméstica aqui na região, aqui no sudoeste, estava a caminho do trabalho, foi perseguida pelo genro, que ela já tinha uma medida protetiva, né, contra ele, e acabou sendo morta dessa maneira, Malta. Para você que chegou agora aqui na tela do SBT, a Kátia Gomes está no setor de indústrias gráficas, uma região movimentada do Distrito Federal, noticiando a morte de uma mulher de 51 anos que foi perseguida pelo genro de São Sebastião. Esse homem pegou o mesmo coletivo com ela em São Sebastião e veio até o centro de Brasília, e ali, no local onde a Kátia está, desferiu vários golpes de facão contra essa mulher que veio a óbito. Atrás da viatura onde a Kátia está o corpo dessa senhora, que nós não vamos mostrar aqui em respeito a você, telespectador. A gente acabou de ter informação, Kátia, até importante que você saiba disso, que a nossa equipe apurou, que o crime já foi registrado como feminicídio, então vai ser o terceiro de 2022 no Distrito Federal, o crime de feminicídio. E eu queria só que você relembrasse pra gente, a partir do momento que esse homem cometeu o crime aí no local que você tá, ele fugiu e a polícia está atrás dele porque teme que ele esteja à procura da filha dessa senhora, para terminar de fazer o que ele gostaria, que já era matar mesmo essa mulher com quem ele teve um relacionamento. Exatamente, Malta. O crime foi nessa rua aqui onde nós estamos, no SIG Quadra 2. Segundo testemunhas, né, algumas pessoas viram o momento do crime e acabaram perseguindo esse assassino. Ele estava a pé e ele teria feito esse trajeto. O trajeto que ele fez perseguindo a mulher, ele teria feito voltando, seguindo em direção ali à pista principal do SIG. Um homem que estava de carro ainda chegou a persegui-lo, a correr atrás desse criminoso na tentativa de segurá-lo, de detê-lo, né, para ele ser preso, mas ele conseguiu fugir, se esconder, e aí a partir daí foi a polícia que assumiu. Agora a polícia está procurando ele, está atrás dele, disse que, né, inclusive até passou o nome dessa mulher pra gente e pediu pra gente preservar o nome dela no primeiro momento, porque eles estão atrás desse criminoso e existe sim essa suspeita de que ele estaria indo atrás da filha dela. Além de ter matado a mãe de 51 anos, ele também estaria indo atrás da ex-companheira na tentativa de matá-la também. Então é um crime que, né, muito brutal, que ainda está em andamento. A polícia está nessa perseguição contra ele, tentando encontrá-lo para evitar uma nova tragédia. Ele friamente, Malta, como eu disse, logo depois de ter matado essa mulher, ligou para a filha dela, que é ex-companheira dele, e falou: eu matei a sua mãe. Então eu acho que por conta disso a polícia já deve ter indícios de que ele estaria sim indo atrás dessa jovem na tentativa de cometer um novo crime. E a gente está aqui na expectativa, como eu mostrei agora, tem a Polícia Militar tinha informado que conversaria com a gente, eu não sei o que aconteceu, eles pediram para esperar mais um pouco, falaram que no momento não vão poder conversar, poder falar, então a gente vai aguardar um pouco, mas aqui a gente vê a Polícia Militar fazendo a segurança do local, a Polícia Civil está fazendo a perícia, logo ali atrás da viatura, né, como eu disse, nós não vamos mostrar, mas está o corpo dessa mulher de 51 anos, o facão também utilizado no crime. A cena que a gente vê aqui é muito triste, porque o chão está completamente ensanguentado, porque a mão dela foi decepada, porque ela tentou se defender, Malta. Na hora que ele atingiu ela 3 vezes na cabeça com o facão, ela, na tentativa de se defender, ela, segundo informações do próprio SAMU, ela pode ter tentado levantar a mão para segurar o facão. Foi nesse momento que ela teve as 2 mãos decepadas. E ainda foi atingida também com um golpe na axila. Então, assim, uma cena muito triste, muito cruel. O chão completamente sujo de sangue. Uma cena realmente de doer. Eu acho que, inclusive, dá para entender o que aconteceu, porque o filho dela veio até o local, ele levantou o pano, reconheceu a mãe e saiu correndo. A Polícia Civil até tentou conversar com ele, pegar mais detalhes, né? Quem é a mãe dele, o que pode ter acontecido, mas ele não parou. Ele subiu na moto e saiu correndo aqui do local
do crime. Muito triste, Malta, muito chocante. E a gente segue aqui acompanhando para mais detalhes, né? Qualquer momento, se eu tiver mais detalhes, eu volto aqui na programação. Estou apurando aqui com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, como é que estão as buscas atrás desse criminoso. É importante que você fique posicionado aí, Kátia, porque, como você trouxe a informação agora há pouco, esse homem foi até ali, matou a mãe da ex-companheira dele e fugiu a pé. Ele está no centro de Brasília. Então, a menos que ele tenha furtado ou roubado uma moto ou um carro, ou uma bicicleta, esse homem está numa proximidade razoável do local onde ele cometeu essa atrocidade. E como essa região central de Brasília é muito policiada, pode ser que até o fim desta edição, 1h da tarde, porque até a 1h da tarde a gente fica ao vivo, a gente possa trazer, e eu espero que sim, a notícia da prisão dele, para que se dê um basta nessa saga de violência, porque esse homem pode querer matar a filha dessa senhora também. Importante a gente relembrar, essa mulher não foi de toda pega de surpresa pelo ataque do genro, porque já tinha uma medida protetiva que o impedia de chegar perto da sogra também. Para a justiça conceder uma medida protetiva como essa, deve haver indícios. Aliás, é preciso que haja indícios de que ele também ameaçou a vida da mãe da ex-companheira. Então, Kátia, muito obrigado pelas informações. Por favor, continue aí posicionada e a qualquer momento é só acionar aqui que você entra ao vivo com a gente. Muito obrigado. Eu falo sempre, jornalismo responsável sem perder o otimismo. É responsável porque a gente não precisa, a gente não pode tapar o sol com a peneira e a gente não tem a pretensão de jamais deixar de informar a você, inclusive sobre os fatos muito difíceis e muito dolorosos que acontecem na sociedade e que nós, como sociedade, precisamos tomar conhecimento. Então, às vezes é difícil, né, manter o otimismo. Esse é um desses dias, porque a gente assistir uma senhora de 51 anos a caminho do trabalho ser brutalmente assassinada por um homem que a perseguiu desde o coletivo, porque não aceita o fim do relacionamento com a filha dessa mulher, a gente se pergunta, dá para ter otimismo? Enfim. Um outro caso muito problemático é esse que a gente relembra agora. Tem quase um ano que a família da pequena Vitória, que morreu atropelada enquanto andava de bicicleta no núcleo rural Rajadinha, em Planaltina, espera por justiça. Porque veja você, já passou quase um ano desse atropelamento e até hoje o motorista da caminhonete que atingiu essa criança de apenas 4 anos, não é que ele não foi julgado, não é que ele não foi condenado, ele não foi identificado. Familiares têm medo, justificado, né, claro, de que esse caso caia no esquecimento. Para Samantha, o último ano foi o mais longo e difícil da vida dela. A filha, Vitória, de apenas 4 anos, morreu atropelada quando andava de bicicleta. E hoje é mais saudade. Saudade e saber que ainda está impune. A pequena Vitória foi atropelada bem aqui, nesse ponto da DF-130, que liga Planaltina a Unai. Ela estava brincando com a irmã quando foi atingida por uma caminhonete. A garota estava no acostamento. O motorista fugiu e nunca foi identificado. Agora, o medo da família é que a história tenha caído no esquecimento e o motorista fique impune. A gente ainda tem muita esperança de um dia achar. Que se passe o tempo que se passar. Mas, infelizmente, pra gente hoje, ela virou estatística. Foi mais um acidente com vítima que o motorista fugiu. Onde está? Ele não acabou com a vida, ele acabou com várias. A família nunca mais se reestruturou. Muitos projetos pararam, né? E ele tá aí, livre, sabe-se lá. Se ele dorme, parabéns pra ele, eu não durmo. Tem uma criança de 8 anos na minha casa que de vez em quando surta, porque viu tudo que ele fez. O local do atropelamento não foi periciado no dia do crime, o que, segundo a família, atrapalhou a localizar o autor do crime. Para o advogado da família, a demora pode inviabilizar a solução do caso. Quando você tem o tempo, ele é a fiel da balança, né? Quanto mais tempo demora, mais você tem implicações de ordem legal para poder trabalhar num caso dessa natureza. Realmente o tempo é uma coisa que é preocupante nesse sentido. Quanto tempo mais demorar para identificar a autoria, isso também traz um prejuízo, sim, de ordem processual, caso essa autoria não seja definida logo, né? O advogado também pretende pedir que o motorista responda pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele atropelou e fugiu. Uma bicicleta chegou a ser colocada na pista para homenagear a Vitória, mas foi retirada do local.
A Polícia Civil afirmou por meio de nota que a investigação está sob sigilo, mas continua. De acordo com dados do Detran, no ano passado foram registradas 8 mortes de ciclistas no DF. Também ocorreram 47 mortes de pedestres. Como que ele fica? Ele não tem um apego a alguém, ele não sabe, como que ele bota a cabeça dele no travesseiro? Porque eu, como mãe, eu não boto a minha. Imagine ele sabendo o que ele fez, porque ele sabe o que ele fez. Não dorme em paz, né? Até quando? Em Santa Maria, a Polícia Civil investiga um caso de injúria racial e lesão corporal contra um adolescente de 14 anos. O que aconteceu foi o seguinte: uma mulher deu um tapa no rosto desse menino e fez ofensas racistas contra ele. E essa confusão foi registrada num vídeo. A gente tem o registro na íntegra para você e coloca na tela agora. Vocês é encosta lá perto da minha casa. Encosta lá no portão da minha casa. Encosta pra ver se eu não chamo a polícia pra vocês. Eu não vou chamar a polícia pra que eu vou falar. Falar o quê? Falar o quê? Você é muito folgado, cara. Eu não gosto de você. Não foi com sua cara. O Isaías, tudo bem, mas você não. Você não. Dentro da minha casa, cara. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Eu não tenho medo de você, não. Tá achando o quê? Faz isso não, filho. Peraí, chama a polícia, chama a... Calma aí, eu vou te matar. Chama a polícia lá. Oxi, ele... Essa mulher chega a ser chamada de racista por uma das testemunhas e aí responde: não tô nem aí. O Paulo Vitor Tatuzinho tá com a mãe desse adolescente nesse momento. Eu peço pro Tatu esperar um minutinho, porque é agora que eu peço a sua participação. E a gente precisa trazer esse debate para você enquanto a nossa equipe trabalha para trazer para você as informações sobre esse caso. E já já o Tatu entra ao vivo, em um minutinho, eu te chamo para o debate e eu peço a sua opinião. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e responda a pergunta: o que você que está em casa, que nos acompanha agora no SBT, acha das leis contra o racismo? Tem duas opções de resposta para você trazer para a gente a sua opinião. A primeira é: são leis brandas, porque eu não vejo nenhum racista ficar preso. E a segunda é: olha, eu acho adequado. Antigamente, casos do tipo nem vinham à tona e hoje sim. Você também pode escrever um comentário, a gente vai lendo aqui e traz para você a sua participação, porque é mais um caso que deixa a gente sem saber se a gente vai um dia vencer essa luta, né, contra o preconceito, especialmente preconceito racial. Ronald Veiga, qual é a sua opinião? O que você acha das leis hoje? Brandas, porque você nunca viu racista ficar preso. Nem eu. Enquanto você vai votando, eu trago as informações para você. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho está com a mãe desse adolescente que sofreu essa agressão. Além da agressão física, né, Tatu, do tapa na cara, ainda foi xingado com termos racistas por essa senhora. É com você, Tatu. Boa tarde. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos acompanhando o SBT Brasília no DF no entorno. Nós estamos aqui na cidade de Santa Maria. Foi aqui que no último domingo, por volta de umas 4h30 da tarde, esse garoto vítima, né, de questões racistas, ele estava brincando com os coleguinhas quando ele decidiu chamar um outro garoto, o filho dessa suspeita de cometer essa injúria racial e também lesão corporal. Foi aí que ele decidiu ir comprar um refrigerante, passou na casa dessa mulher, chamou o garoto, o colega dele, um menino de 16 anos, e aí essa mulher veio da casa dela até aqui, na porta da casa dele, dizendo diversas palavras de baixo calão, chamando ele de macaco, preto safado e até de bandido. Tudo isso aconteceu aqui nesta quadra de Santa Maria. Nós vamos conversar agora, Malta, com a mãe desse garoto, porque foi aqui no portão que essa mulher, inclusive os vídeos mostram, o momento em que ela xinga ele, ela aponta o dedo para o rosto do garoto, não satisfeita, ela dá um tapa no rosto. E isso tudo, a Joyce, que é a mãe, ela estava no supermercado no momento dessas agressões racistas, tanto verbais, bem como também físicas. Dona Joyce, inclusive, está vivendo momentos, lógico, de um abalo aqui psicológico para ela, para toda a família, mas a senhora registrou uma ocorrência na Polícia Civil. Injúria racial, lesão corporal. Dona Joyce, boa tarde, bem-vinda ao SBT Brasil. Como é que a senhora ficou sabendo de tudo isso? Foi no último domingo? Foi no último domingo, 5 minutos antes. Se eu tivesse chegado com 5 minutos, eu teria pego todo o ocorrido. Assim que eu cheguei, estava um movimento de gente grande aqui na porta. E aí, quando eu entrei, o Arthur estava chorando aqui dentro e foi quando o pessoal começou a me contar. É claro que eu fiquei totalmente desestruturada, né? Porque foi uma situação ridícula.
algo assim que inacreditável. Não dá para entender o porquê dessa mulher ter feito isso. Eu até pensei que ele tivesse feito alguma coisa. Eu falei, gente, o que ele fez? Joyce, ele não fez nada. Ele não fez absolutamente nada. Ela veio da casa dela até aqui dizendo que queria dizer umas verdades para ele, porque ela não gostava da cara dele, porque ele era um preto safado, porque ele tinha cara de macaco, ele tinha cara de bandido, e ela queria falar algumas verdades para ele. E ela simplesmente veio até aqui, né? Ela veio até o portão, ficava chutando o portão antes de eu chegar, tentando entrar aqui em casa para agredir ele aqui dentro. Os vizinhos contiveram ela, não deixaram. E aí levaram ela pra lá, foi quando as crianças começaram a fazer os vídeos, né? E aí falaram pra ela, falava que não, ela dizia que não tava nem aí pra polícia, que poderia denunciar, que ela era preconceituosa mesmo, que ela não ligava pra isso. Então, assim, é uma situação constrangedora. O meu filho, ele é asmático, ele entrou em crise de asma, ele ficou com falta de ar, ele tá dando febre. Então, assim, eu nunca passei por uma coisa dessa. Não tem um momento que eu não pare pra pensar, que eu não chore, porque é horrível a cabeça do ser humano, sabe? Hoje em dia a gente fala tanto sobre isso, tanto sobre preconceito, tanto sobre injúria racial, e as pessoas não mudam a cabeça, e ainda ter coragem de fazer isso com uma criança, indefesa e sem ter feito nada, gratuitamente. A senhora estava falando para mim que ela não pediu desculpas, mas que o marido dela ficou envergonhado, e até o próprio filho, que o filho da senhora é amigo dele, sim, sempre joga bola, brinca aqui na porta, sim, vieram tentar pedir desculpas para você. Sim, o filho até tentou, mas ficou com medo de vir, né? Talvez ele deve pensar que a gente teria a mesma reação que a mãe, né? Que isso não queria acontecer. O esposo dela, a gente chegou a vê-lo, ele pediu desculpas, disse que estava envergonhado, que não entende o porquê dela ter feito isso, que a gente poderia tomar qualquer medida, qualquer precaução que a gente tivesse vontade, porque era direito nosso. Mas, assim, é uma coisa assim que eu não sei explicar. Muito triste, mexe demais com o psicológico. Ele não conseguiu ir para a escola, então é bem complicado mesmo. Inclusive, Malta, a gente pediu até autorização à dona Joyce para que pudéssemos falar com esse adolescente vítima dessa injúria racial e também lesão corporal. O nosso querido Dentinho e Chimbinha montaram uma produção aqui para que, lógico, a gente não vai expor ele por questões, lógico, de precaução e por ser adolescente e também menor de idade. Mas nós vamos conversar com ele, ele vai falar da própria boca dele, o que ele sofreu, o que ele viveu, aqueles momentos realmente de muita tristeza e muita angústia. Primeiramente, boa tarde. Como é que tudo aconteceu? Domingo você deixou sua casa para ir chamar o seu colega que é filho dessa mulher? Sim, eu tinha ido à distribuidora comprar refri. Nisso, quando eu voltei de comprar o refri, eu fui na casa dela chamar o filho dela, né, que é meu amigo. A gente chamou ele pra cá pra cima e ele veio pra cima. Quando eu já tava subindo, ela já tava me esperando pra falar, dizendo que ia falar algumas verdades pra mim. Quando eu cheguei lá, ela disse que não foi com a minha cara desde o dia que ela tinha me visto. Disse que eu tinha cara de bandido, que eu era o preto, não gostava de mim por causa da minha cor. Disse que eu era um macaco, me chamou de diversos palavrões e apontou o dedo na minha cara. E nisso que ela botou o dedo na minha cara, eu pedi pra ela tirar o dedo da minha cara, ela não tirou. Aí ela empurrou minha cara e me deu um tapa na cara. E eu corri pra casa, fechei o portão pra falar com minha mãe, e ela continuou chutando o portão, falando que queria bater na minha mãe preta, dizendo que queria me chamando de macaco. E eu tenho asma, eu fiquei com crise de asma, passei mal. E eu não tava conseguindo falar direito. E 5 minutos antes, minha mãe tinha ido no mercado. Então ela não presenciou esse acontecido. Ou seja, agora você ficou, lógico, abalo psicológico, tudo isso. O que você espera? Você disse que nunca tinha passado por isso antes, nem na escola. Nunca passei por isso. Foi um constrangimento, na verdade, né? Porque sempre foi amigável. Minha mãe me criou sempre desde pequenininho amigável. Nunca arrumei confusão com ninguém. E é a primeira vez que eu passo por isso. O que você espera de agora em diante? Como é que tá você? Eu tô meio mal, né? Não tô muito bem. Meu psicológico, não sei se vai ser o mesmo. Aí, Malta, o rapaz, obrigado por falar conosco, Malta. Ele foi super gentil e ele estava comentando com a gente, assim que nós chegamos aqui, de que não há diferença, lógico, entre cor jamais. Porque por dentro, né, dona Joyce, o que circula entre nós é um sangue. E o sangue tem a mesma cor. Com certeza. É triste, né? Eu espero mesmo que a justiça seja feita. Eu, sinceramente, não vou deixar baixo. Eu não vou ficar calada. Eu vou movimentar mesmo. Eu não vou deixar essa história morrer tão cedo. Para que essa mulher entenda, e outras pessoas também, de que todo mundo merece respeito, né? E assim, por mais que ele tivesse feito alguma coisa, ela não teria direito algum de reagir dessa forma. Eu eduquei meus filhos para isso. Eduquei meus filhos para eles respeitarem qualquer um, respeitar a diferença, tratar todos com dignidade, tratar todos com humildade. E eu não vou aceitar isso. E eu espero que as autoridades elas façam o papel que tem que ser feito.
Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio para a dona Joyce sobre essa situação que ela, não só ela, o filho dela e todos viveram neste último domingo aqui em Santa Maria? Ô, Tatu, primeiro eu queria que você dissesse para a dona Joyce que ela pode contar com a nossa equipe. Assim como você está aí hoje noticiando esse fato, a gente pode voltar na casa dela assim que ela precisar, para que a gente noticie os próximos passos da investigação policial, do processo que ela possa mover contra essa senhora, porque realmente isso é inaceitável. Tatu, só esclarece pra gente, esse rapaz não estava fazendo nada na rua, nada, foi chamar um colega para brincar e foi gratuitamente ofendido por essa senhora. Então, quer dizer, uma agressão que naturalmente já seria injustificável ainda acontece num contexto em que ele é um completo inocente, não estava fazendo nada de errado, certo? Dona Joyce, só para confirmar, o Malta faz até essa pergunta no estúdio para reafirmar. O filho da senhora, ele não estava fazendo nada, ele simplesmente foi chamar esse amiguinho que é acostumado a sempre a brincar com ele para jogar bola após ele comprar o refrigerante para a turminha tomar ali na hora, né? Na verdade foi para tomar a coca, porque eles juntaram dinheiro e inclusive o filho dela participou da vaquinha que eles fizeram. E aí só que o menino não estava aqui na hora que eles chegaram com a coca, então o Arthur foi chamá-lo para vir tomar. E aí ela achou ruim. Eu acredito que ela não estava próxima à casa, mas viu ele se aproximando da casa e falou com uma segunda pessoa, eu ouvi burburinhos, né? Não posso afirmar com minhas palavras, mas falou assim, vou ali dizer umas verdades para ele, porque eu não gosto da cara daquele garoto, porque ele é um preto, um macaco. Eu não gosto dele, não fico com a cara dele, vou ali dizer umas verdades. E ela chegou até antes dele chegar aqui. Eu estava esperando ele, foi quando ela começou com as agressões verbais e com a agressão física. Ou seja, o não gostar dele foi simplesmente a motivação para que ela cometesse a injúria racial e também a lesão corporal. É simples assim, né? Não dá para entender, é surreal. Tá aí, Malta, essa é a questão, a justificativa que essa senhora teve para apontar o dedo, dar o tapa na cara e chamar ele de macaco, preto safado e também bandido, simplesmente pela questão da cor. Malta. Pois é, que ela saiba também que a gente não gosta dela, tá? Não vou proferir contra a senhora jamais ofensas de tão baixo nível quanto a senhora fez com esse rapaz de 14 anos de idade, que está em fase de formação de caráter e de personalidade. A senhora provavelmente colocou uma pedra na trajetória desse menino, que ele vai levar muito tempo para conseguir superar. Né? Porque o problema da baixa autoestima do povo negro, segundo relatam tantos amigos queridos, negros e negras, começa ainda na infância e na adolescência, quando a pessoa não se percebe digna de valor. Então, quando um menino como esse vive isso, ele vai ter que realmente ter um trabalho dobrado, psicológico, emocional, para poder superar os desafios da vida e se entender como gente igual, como gente merecedora de dignidade. Então, conclusão que eu tenho para a senhora é: a gente também não gosta da senhora, tá? Simples assim. Tatuzinho, eu queria só que você perguntasse para esse rapaz já que mensagem ele queria deixar para essa senhora que o agrediu. Mas enquanto você conversa com ele, eu trago primeiro uma prévia da nossa enquete com os nossos telespectadores aqui no estúdio e queria complementar esse debate do lado de cá. Eu já falo com você, Tatu, rapidinho. Antes disso, vamos só ver como é que tá a participação de vocês pelas redes sociais, não, né? Pela enquete, que é o QR Code que a gente colocou na tela. O resultado parcial é o seguinte: os autores acham que as leis contra o racismo são brandas, porque as pessoas não veem racistas ficarem presos. E 13% dos telespectadores, apesar dos contextos e do que a gente vê no dia a dia, julgam essa legislação adequada e dizem: antigamente os casos nem vinham à tona e hoje sim. Participação de vocês: Amanda de Almeida. No mínimo deveria haver uma pena mais severa para pessoas assim. Daniel de Arniqueiras. Felipe, é uma loucura uma mulher dessa fazer isso com uma criança. Inacreditável. Como o menino fala bem. Você veja, ele tem juízo, ele sabe que o que ele sofreu foi uma injustiça. Já passei por isso quando eu era do 5º ano na escola 803 e dentro de uma loja no Recanto das Emas. É o que diz um telespectador que não quis se identificar. O José Neto fala o seguinte: eu já sofri isso e simplesmente não vai acontecer nada, porque provavelmente ela é branca e a justiça não vai puni-la. Racismo não é punido no Brasil, o Brasil é dos brancos. Esse é o relato de um telespectador, o José Neto, a quem eu agradeço por compartilhar sua visão, viu, José? Para continuar esse assunto, eu chamo agora a Cíntia Cristina Silva, que é a delegada da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, a DECRIM. Delegada, muito obrigado por estar aqui com a gente. O caso foi registrado lá na 33ª DP de Santa Maria, foi encaminhado para a DECRIM. Duas perguntas já para começar. Primeiro, o que acontece com a investigação a partir de agora? E dois, a senhora acha que o Zé Neto, nosso telespectador, tem razão? É muito difícil punir racistas, punir pessoas que fazem isso? A nossa lei é realmente muito branda? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Felipe. Boa tarde,
telespectadores, de fato, esse caso é muito preocupante e ele demonstra toda a constituição dessa nossa sociedade, que é uma sociedade racista e também machista, como foi o primeiro caso da senhora que foi assassinada ao ar livre. A partir de agora, a DECRIM, que é uma delegacia especializada em acolher a vítima de qualquer tipo de discriminação racial, etária, LGBTfóbica, ela vai investigar o caso, nós vamos ouvir todas as testemunhas, vamos analisar todos esses vídeos, vamos conversar com a vítima, com o adolescente, com um depoimento especial que não traga mais revitimização a esse adolescente, porque, como ele mesmo falou, isso é um grande abalo. Quem sofre uma experiência de racismo demora muito tempo ou sequer não consegue superar. E o caso desse adolescente, infelizmente, não é exceção na nossa sociedade. Como os outros telespectadores que participaram da enquete, isso é diário. E o combate ao racismo é diário. A partir de agora, o que a DECRIM vai fazer? A gente vai ouvir todo mundo e, no final, pelos indícios do que o caso apresenta, pode acontecer dessa autora, dessa senhora que proferiu essas agressões, ela vai responder por injúria racial, injúria real e também com aumento de pena por conta que foi na frente de várias pessoas. Ou seja, a agressão não foi íntima e o que causa ainda maior constrangimento. E a questão de proferir um tapa no rosto de uma pessoa, isso agride ainda mais a moral da pessoa. Não é uma simples lesão corporal. Bater no rosto de alguém, você quer humilhar ainda mais essa pessoa. Do ponto de vista policial, a senhora explicou, mas como a senhora conhece da lei também, paralelamente à investigação da polícia, é claro que a família também pode acionar a justiça para ser reparada moralmente, não é? Com certeza. E não só reparar moralmente, é importante o trabalho que vocês aqui na imprensa também fazem, que é essa questão da gente conscientizar toda a população de que sim, racismo, injúria racial é crime. É realmente difícil você ver uma pessoa racista ou que comete esse tipo de conduta presa? Sim, é difícil, mas só que as pessoas são processadas. Mas é preciso que a comunidade denuncie. Quanto maior houver denúncia, mais inquéritos e mais processos vão haver. É como lutar contra a violência contra a mulher. São questões estruturadas na nossa sociedade. Todos somos iguais perante a lei e é isso que a gente tem que promover. A nossa luta diária é isso. E o que acontece? Como você falou na sua enquete, as duas questões, elas são verdadeiras. Uma não exclui a outra. De fato, as leis contra o racismo, elas são relativamente brandas, porque a pena de um crime de injúria racial e do crime de racismo é de 1 a 3 anos. Mas, geralmente, quem comete esses tipos de crime são pessoas primárias. E só o fato de responder um processo penal já causa um constrangimento. Mas não é necessário apenas a punição com pena de prisão. É preciso que a gente promova cursos para esses autores de crime, para a conscientização, trabalhos com pessoas, para a gente modificar esse pensamento racista que está estruturalmente na nossa sociedade. Por que eu digo que é estruturalmente? Uma pessoa pode ficar brava com a outra, brigar, mas usar palavras racistas como essa, macaco, preto safado, tudo isso que remete à aparência física da pessoa, isso é uma forma de ofender. Como se, por exemplo, uma cor da pele determinasse alguma ofensa. Então, a gente tem que entender o porquê que a gente minoriza as pessoas pelas características físicas. E isso passa por um processo de discussão.
Se eu pedir só um minutinho para a senhora, eu queria que a senhora continuasse aqui com a gente, é porque enquanto houve o caso aqui no Distrito Federal de um adolescente que tomou um tapa em um contexto absolutamente racista, a gente também traz um que ganhou mais repercussão em função da consequência, que foi lá no Rio de Janeiro. Queria aproveitar que a senhora está aqui para a gente falar sobre isso, mas me dá um minutinho, porque a polícia investiga a morte de um jovem congolês que foi espancado num quiosque em que trabalhava lá no Rio de Janeiro. Veja que coisa inexplicável. Esse rapaz foi assassinado depois de cobrar do patrão pagamento atrasado. O desespero é de uma mãe que fugiu da guerra do Congo e veio para o Brasil em busca de paz. Matou meu filho, mesma coisa, mata a pessoa lá. Mesma coisa. Não tem diferença para fugir aqui. Se eu sabia, eu posso ficar no meu país. O corpo de Moise Kabangabe, de 24 anos, foi encontrado amarrado ao lado do quiosque onde ele trabalhava na praia da Barra da Tijuca. Os familiares denunciam que ele foi cobrar o pagamento de 2 diárias e acabou espancado com pedaços de pau e um taco de beisebol. Tentaram reanimar, não deu. Viraram ele, deixaram ele deitado como se nada tivesse acontecido. A Delegacia de Homicídios analisa imagens onde toda a ação foi flagrada. Um grupo aparece agredindo o congolês. Até agora, ninguém foi preso. A Embaixada do Congo informou que vai enviar um ofício ao Itamaraty, em Brasília. O documento pedirá que o caso também seja investigado pela Polícia Federal, já que Moise vivia no país como refugiado com autorização do governo brasileiro. O refugiado, quando vem para cá, o Brasil, como país receptor, precisa dar segurança para a pessoa. Olha só, esse aqui é passaporte vermelho, passaporte diplomático. Moise não foi qualquer um. Ele foi um refugiado diplomático. A OAB acredita que houve crime de racismo e vai atuar no caso. As imagens mostram mais um negro sendo espancado até a morte, onde as pessoas já tornaram normal esse tipo de violência, esse tipo de agressão. O corpo de Moise foi enterrado domingo no Rio, sob forte comoção. Ai, Brasil, é uma mãe segunda casa. É como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça! Doutora Cíntia, para que a gente evite noticiar tragédias como esta, eu acho que a gente precisa realmente ser rigoroso na punição dos pequenos atos, dos corriqueiros atos que acabam criando a sensação de que algo ainda mais grave pode ser feito, não é verdade? Queria que a senhora terminasse a participação deixando um recado para as pessoas em casa, estimulando o nosso telespectador a procurar a polícia e pedir ajuda, porque a gente não pode deixar isso passar incólume. Exatamente, Felipe. Como disse o secretário da OAB, a gente não pode normalizar essas condutas. Não é normal pessoas serem agredidas e serem chamadas de macaco, de preto e nem morrer por conta da sua cor. No caso aí do Moise, no Rio de Janeiro, ele ainda tem uma dupla vulnerabilidade, porque ele ainda é refugiado, e é um refugiado negro. A gente tem que denunciar necessariamente, ligar 197, registrar a ocorrência no site da Polícia Civil aqui no DF. Se você não quiser se identificar, é preciso sim denunciar. Condutas na escola também, bullying racistas, não são normais. Nós precisamos denunciar para que cada vez mais a gente acostume a sociedade de que ser racista não é legal, é crime e isso vai ser responsabilizado sim. E cada vez mais o movimento negro, o movimento feminista, todos os movimentos sociais, eles se empenham mais em aumentar mais penas, discutir mais essa questão junto à sociedade e trazer essa questão aqui para o jornal, para a imprensa, é uma atitude muito louvável por parte de vocês. E contem com a gente da Polícia Civil, tanto a senhora Joyce quanto a adolescente. Pode ir à Decrim. A Decrim está de portas abertas, funciona de segunda a sexta, de meio-dia às 19h. Lá no complexo da Polícia Civil, podem conversar comigo e também com toda a nossa equipe e também no final de semana procurar qualquer delegacia da Polícia Civil de plantão que vai estar aberto a registrar esse tipo de caso. Mas, por favor, registrem. Muito obrigado, doutora Cíntia. Quero dizer para a senhora
que do lado de cá a gente sente como uma obrigação, tá? Como um ofício. Trazer esse tipo de tema, trazer a senhora para discutir esse debate e dar voz às pessoas que precisam dizer o que elas passam todos os dias para que a gente, como sociedade, possa agir, para que isso possa acabar. E eu queria, primeiro, agradecendo a senhora pela participação e, para encerrar esse bloco, devolver lá para o Paulo Vitor Tatuzinho para que a última palavra seja desse rapaz que foi vítima de uma senhora criminosa, para dizer o mínimo, e que precisa ser ouvido. Tatu, o que esse rapaz tem a dizer a gente? Grande Malta, antes de passar a bola e devolver para você e falar que esse jovem, o rapaz que acompanhou toda essa agressão racista de perto, está aqui, que é o Júnior, que inclusive aparece até no vídeo falando para essa senhora de que ela estava sendo racista. Júnior, foi domingo, você acompanhou tudo de perto e você disse que essa não é a primeira vez que esse garoto é vítima de racismo. Sim, não é a primeira vez. Infelizmente, o Arthur passa por racismo aqui na quadra diretamente e, tipo, o pessoal acha isso normal. Então, no dia, o Arthur não foi aí, tipo, agredido verbalmente só uma vez. Ele foi, tipo, agredido 2 vezes por racismo. E justificando a história, tipo, ele sofreu racismo, ele retrucou e a mulher veio tirar satisfação com ele porque ele retrucou a amiga dela que fez racismo contra ele. E vocês, como vizinho, apoiando a Dona Joyce, a vítima também, esse garoto, que a gente não pode dizer o nome, vocês esperam por justiça? Sim. A questão em si é que o Arthur, ele sempre foi um menino tranquilo, respeitoso. Eu puxo brincadeira com ele, ele brinca com a gente, eu nunca vi ele apelar ou me ofender. E se entender no momento ali e tal. Eu tentei conversar com ela, mas não resolveu nada. Ela continuou falando que ela continua sendo racista. Tá, e esse é o Júnior, o vizinho que viu toda a agressão, Malta. E como a gente disse, o jornalismo ético do SBT, a gente procurou ligar para essa senhora que foi vítima dessa agressão racista, vítima não, autora, né, na verdade, e também lesão corporal, e a Polícia Civil está investigando. Eu vou passar aqui a palavra para esse jovem, para ele dizer pra gente, com tudo isso que aconteceu, a gente sabe que você ainda é novo, 14 anos, o que você espera que aconteça e como você vê daqui para frente, você que está com apenas 14 anos? Bom, eu quero que a justiça resolva isso, né? Porque o que eu passei foi um constrangimento muito grande. Nunca passei por isso na minha vida. E bola pra frente, né? Levantar a cabeça, porque nada me abala, não. Nada te abala? Sim. Tá aí, Malta. É com essas palavras, com essa frase desse garoto de apenas 14 anos, vítima de injúria racial e também lesão corporal, que nada abala ele, que a vida vai continuar e que ele espera que isso, como a mãe dele disse, sirva de exemplo para outras mães também e outras crianças que são vítimas de racismo no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o DF, todos os dias. Malta. Obrigado, Tatu. Vamos ver o resultado final da nossa enquete, que eu acho que é uma percepção dos entrevistados na rua, da Dona Joyce, da própria delegada, que diz que realmente é complicado levar para prisão uma pessoa que comete racismo, geralmente é um réu primário, mas a delegada lembra que normalmente a pessoa nunca cometeu crime antes, quando comete ele tem que responder na polícia e na justiça e que isso já gera um constrangimento, que sirva de incentivo para que a gente denuncie mesmo tendo a impressão de que a lei é branda, porque essa é a opinião de quase 90% do nosso público. As pessoas não veem pessoas racistas sendo presas. A esse garoto que participou com a gente hoje, eu digo que nada te abale mesmo, que você possa se inspirar na força da sua mãe, a Dona Joyce, que está disposta a procurar justiça em seu nome, que a força da sua família e o amor dessas pessoas que tem por você possam servir de incentivo para você superar esse momento, vencer na vida e ser um homem muito digno, que um dia essa mulher vai olhar para trás e vai se arrepender amargamente do que fez contigo nesse dia. Obrigado ao Tatu e a todo mundo aí da família pela participação. Deixa eu voltar com uma notícia de última hora. Meio-dia 25 a gente está ao vivo e a gente volta para o caso da mulher que foi morta pelo genro no SIG, setor de indústrias gráficas, a facadas. A repórter Kátia Gomes está lá com o porta-voz da Polícia Militar. Deixa eu só lembrar para você que está em casa, um homem que perseguiu a sogra em São Sebastião, pegou o mesmo coletivo que essa senhora. Quando ela chegou aqui no SIG, com 51 anos de idade ela tem, indo a caminho do trabalho, ele matou essa senhora com golpes de facão. Não aceitava o fim do relacionamento com a filha dela. A Kátia está ao vivo com o Major Michelo. Kátia, com você. Malta, antes de falar com o Major Michelo, eu vou falar com uma testemunha. Ele viu o exato momento do crime e tem detalhes. Inclusive, eles tentaram pegar esse homem que cometeu esse feminicídio, mas infelizmente ele fugiu. Como é que foi? Você viu o momento que ele abordou a vítima de 51 anos? Eu tava passando, tava de costas na hora e eu vi um barulho. E no que eu me virei, eu vi uma pessoa com um objeto metálico batendo com bastante violência e força e a pessoa gritando.
E foi bem assustador, né? E depois ele só virou e saiu correndo. Aí umas outras pessoas que estavam, mais um rapaz que estava de carro aqui próximo, entraram no carro e saíram atrás dele. Mas ele correu em sentido ao eixo monumental e não conseguiram pegar ele, né? Foi uma coisa bem assustadora mesmo, que ela ficou no chão se debatendo, sangrando bastante. Foi bem assustador. E aí vocês chamaram socorro? Aí ligamos para a polícia, ligamos pro SAMU, que eles vieram até bem rápido, né? Demorou cerca de 7 minutos, 8 minutos. Eles chegaram, tentaram reanimar, mas não foi possível, né? Obrigado pelo seu depoimento. E Malta, a gente tem novidades desse caso. Nós recebemos a informação de que essa vítima, ela já tinha, sim, medida protetiva mesmo, é confirmado contra este homem. Inclusive, né, tem detalhes. Essa mulher, ela contou em depoimento para a polícia que a filha se relacionou com ele durante apenas 5 meses. Depois disso, ela registrou uma ocorrência por violência doméstica e familiar e também pediu uma medida protetiva. Depois disso, ele começou a ameaçar as duas. Ele perguntava para a vítima, né, a mulher que foi assassinada, onde estava a filha dela, que ele iria encontrá-la, iria matar de qualquer jeito ela, e também fez ameaças de morte contra essa vítima. E hoje, né, no momento que ela pegou o ônibus, esse homem entrou no ônibus atrás dela. E quem vai dar detalhes do que aconteceu é o Major Michelo, que está aqui ao meu lado. Major, a mulher percebeu, sabia que ele estava dentro do ônibus, né? Inclusive, ele chegou a ligar para a filha dela, avisando que estava com a mãe. Como é que foi esse momento? Boa tarde a todos. Isso. Dentro do ônibus, ele ligou para a ex-mulher dele, para a ex-companheira, informando que ele estava com a mãe dela e que iria matá-la. Ela não acreditou, ligou para a mãe atendeu o telefone e ele tomou o telefone da mãe e falou: estou com a sua mãe, sim. E aí os dois desceram aqui, nesse local, no SIG, ela estava em direção sudoeste e ele cometeu esse crime bárbaro, né? Ele chegou até a decepar uma das mãos dela, várias facãozadas, era um facão novo, grande, e as pessoas viram, chamaram a gente, fez o cerco, a gente está cercando o DF todo e provavelmente a gente vai conseguir prender ele. Tem já informação por onde ele tenha passado? A princípio ele está fugindo a pé. A gente tem informação sim, mas a gente pode repassar agora, até por conta das investigações da Polícia Civil e das buscas da Polícia Militar. Mas crime bárbaro, a gente está todo mobilizado atrás desse criminoso, desse covarde, e provavelmente a gente vai conseguir prender ele. E Major, muito pouco tempo de relacionamento, né, para uma fúria tão grande. Eles ficaram juntos apenas 5 meses, ela decidiu pôr um fim no relacionamento e mesmo assim ele começou a ameaçar tanto a filha quanto a mãe de morte. Ela provavelmente terminou o relacionamento por causa das agressões, porque tem várias passagens. E é uma situação abusiva, acontece com muitas mulheres, elas têm que denunciar. Ela tinha medida protetiva, ela tem o acompanhamento da Polícia Militar através do Provista, tanto é que ela está escondida. Por isso que ele foi atrás da mãe dela, porque ele não estava encontrando ela. E bastante violento, e cometeu esse crime agora. Deixou a arma aqui, a gente conseguiu localizar a arma, a gente conseguiu identificar esse elemento e estamos atrás. Detalhe, ele também roubou os pertences dela, talvez ele para ter dinheiro, para conseguir uma fuga? Provavelmente, levou os pertences, levou a bolsa, levou o celular e tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão atrás, já temos algumas informações. Quem tiver qualquer informação, liga no 190, a Polícia Militar pede ajuda da população, ele deve estar em algum lugar e a gente vai achar ele e com a ajuda da população vai facilitar. O senhor comentou que já tinha passagem, sabe detalhar de que tipo de crime, né, ele já tinha cometido? A maioria das passagens dele era por Maria da Penha mesmo. Então agressões a essa mulher e provavelmente a outras. Outras mulheres, né? E só reforçando, Major, relembrando, então ele também deve ter embarcado em São Sebastião, que é onde ela mora, e ela seguia aqui para o trabalho dela, que é no Sudoeste. Trabalhava como empregada doméstica. Dentro do ônibus, então, ele já avistou e falou: vou matar sua mãe. Ele ligou para a filha. Provavelmente ele já vinha atrás dela, entrou no ônibus junto com ela não percebeu, foi perceber quando chegou aqui. E ele, como eu falei, ligou para a mulher, falando, ela não acreditou, acho que ela não acreditou que ele ia cometer esse crime bárbaro, porque se ela tivesse ligado 190 para a Polícia Militar, provavelmente a gente ia conseguir prender ele aqui antes de cometer o crime. Não teve essa ligação, e ele acompanhou ela, ele mora em São Sebastião também, acompanhou ela de lá até aqui, e aqui ele ligou para ex-companheira. E ela então, o senhor afirmou que ela está sendo protegida, ela está escondida justamente
por conta dele? Ela já estava escondida por conta dele, ele não estava localizando ela, estava fazendo várias ameaças por conta disso. E ele acabou cometendo esse crime que era para ser contra ela, na sogra, né? Na mãe da mulher dele. Entendi. Então a polícia continua as buscas, né? Igual o senhor falou. Vão percorrer todo o DF, já tiveram ali pistas de onde esse homem possa estar, mas no momento, claro, não pode falar justamente para não atrapalhar e nem facilitar a fuga dele. Isso, a gente tem a imagem dele, a gente tem o nome dele e a gente tem várias informações do paradeiro dele. Então a gente vai conseguir localizar esse homem. A Polícia Civil também está no caso, então provavelmente hoje ainda ou em breve a gente vai conseguir prender esse homem e dar resposta à sociedade, porque não pode ficar solto um homem como este. Isso é uma covardia que vem acontecendo com diversas mulheres no DF e a gente tem que dar um basta nisso. E é importante reforçar que o senhor falou, se ela tivesse ligado, talvez a polícia teria chegado a tempo, né? Acho que isso que é importante dizer também. É importante dizer isso, é importante dizer que se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, seja uma briga mais calorosa, seja qualquer coisa, já comunica, já faz ocorrência, já toma as providências antes que vire uma situação como essa. Tem muitas mulheres que sofrem violência doméstica e acabam que deixam crescer até chegar numa situação como essa. Então a gente sabe disso, muitas mulheres têm que denunciar, o vizinho pode denunciar, o porteiro do prédio pode denunciar, então denuncie. A Polícia Militar atende essa ocorrência e a gente, na maioria dos casos que a gente atende, já resolve e evita uma situação como essa. Tá certo, Major. Muito obrigado pelas informações. Então, Malta, reforçando, tanto a vítima quanto a filha dela, que é ex-namorada desse homem que cometeu o crime, já tinham medida protetiva contra ele. Eles se relacionaram durante 5 meses. A própria mãe, né, dessa jovem foi até a delegacia registrar uma ocorrência contra ele e pedir também medida protetiva. Narrou que os dois tiveram um relacionamento durante 5 meses e logo depois do fim desse relacionamento, a filha registrou ocorrência por violência doméstica e familiar e entrou com essa medida protetiva. A partir daí, ele passou a ameaçar as duas. Ele queria, de qualquer forma, que a vítima contasse onde a filha dela estava escondida, que ele iria matá-la de qualquer forma. Fez diversas ameaças, tanto para a mãe quanto para a filha. E mesmo com a medida protetiva, né, registro de ocorrência, não impediu que esse homem perseguisse essa mulher e tirasse a vida dela. Eu queria lembrar você de casa que a gente está nesse caso, aconteceu há poucas horas no setor de indústrias gráficas. Kátia, o Major Michelo disse que a polícia já tem as imagens desse rapaz. Eu vou chamar uma outra reportagem aqui, gostaria que você tentasse com ele, se for possível, que ele divulgasse essa imagem para que a gente possa colocar na televisão e levar esse alerta para o nosso telespectador, porque esse homem fugiu a pé, viu, gente, do setor de indústrias gráficas, então ele é um perigo, nesse momento ele está sendo procurado pela polícia, está em fuga e um homem perigoso em fuga é disposto e tem capacidade de cometer novas atrocidades. Então, se for possível, a gente volta com você daqui a pouquinho, você traz essa imagem pra gente, quem sabe até ajuda, porque se alguém estiver nos assistindo e vira a imagem dele na televisão, liga pro 190 urgente e diz pra polícia, olha, venha pra cá porque ele tá aqui. Veja se isso é possível, a gente já volta contigo. Enquanto isso, deixa eu falar pra vocês, nesse último fim de semana, 2 pessoas perderam a vida no Lago Paranoá, né? Uma mulher morreu brutalmente, foi horrível, depois de ser atropelada por uma lancha, e um jovem de 17 anos se afogou. Esses 2 casos se somam a tantos outros e ligam um sinal de alerta aqui no Distrito Federal. O lago é muito legal, é um ambiente de lazer gratuito para a maioria da nossa população, mas é preciso ter muito cuidado, especialmente se você está em uma embarcação. Só em 2021, foram registrados 53 casos de afogamentos em todo o Distrito Federal, com 19 mortes. A maioria das ocorrências foi na Praia dos Brasilienses, o Lago Paranoá, com 13 registros e 4 óbitos. Números que poderiam ser bem menores caso algumas dicas fossem seguidas. Algumas orientações aos banhistas que a gente dá, primeiramente é que você não confie demais na sua habilidade de nadar. Às vezes você pensa que consegue nadar e acaba no meio lá, acaba cansando e vindo a afogar, né? Isso acontece frequentemente, a maioria dos casos, a maioria dos afogamentos do Lago Paranoá são de pessoas que já diziam saber nadar. A gente também orienta as pessoas a evitar a ingestão de bebida alcoólica, se você for entrar na água, não beba,
que se beber também não entra na água. Evitar a ingestão de alimentos pesados para você evitar passar mal. Evitar o uso de flutuadores improvisados, aquele colchão inflável, caixa de isopor. Cerca de 40% dos afogamentos ocorrem aos domingos, sendo 64% dos casos entre meio-dia e 6 da tarde. Além disso, 87,5% das vítimas são do sexo masculino. Nos finais de semana e feriados, o Corpo de Bombeiros eles dispõem de 5 postos de guarda-vidas ao longo de todo o Lago Paranoá, onde tem a maior quantidade de banhistas. No último final de semana, um jovem de 17 anos morreu afogado enquanto nadava com um amigo. Mas o caso que mais chamou a atenção foi a de uma mulher de 36 anos que pulou no Lago Paranoá para salvar o filho que havia caído de uma lancha. Durante o socorro, ela foi atingida pela embarcação. A mulher teve o braço amputado e diversas lesões pelo corpo. Levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Com o objetivo de buscar respostas sobre os acidentes, viemos até esta escola que prepara novos marinheiros. Afinal, para pilotar qualquer tipo de embarcação, é necessário ter habilitação? Tem 2 tipos de embarcação, que é a embarcação de transporte de passageiros e mercantil, né? Que são os profissionais da navegação. E tem as embarcações de esporte e recreio, que é a grande maioria que tem aqui em Brasília. Para esse tipo de embarcação, você tem que tirar uma carteira chamada de condutor de embarcação, piloto de embarcação, amador, né? Então, geralmente, a carteira inicial, que a gente chama para o cara que vai conduzir inicialmente uma embarcação, é chamado de arraiz amador. Ao pilotar uma embarcação, seja ela qual for, todos os cuidados são necessários, principalmente na hora de atracar no cais. Se você não tem essa habilidade, você pode bater no cais, estragar a embarcação, derrubar alguma pessoa, que é o que pode ter acontecido lá no pontão com esse acidente que houve, entendeu? Então, na hora de atracar, é muito importante você saber, você ter habilidade para fazer isso. O Distrito Federal hoje tem a 4ª maior frota de embarcações, quando se refere a esporte e recreio, perdendo apenas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Por isso, alguns cuidados essenciais, principalmente quando se refere a excesso de passageiros nas embarcações. Aí, o cuidado praticamente redobra. Claro, o excesso de passageiro é uma infração gravíssima, gravíssima. Então, uma embarcação, quando ela é fabricada, o engenheiro diz, essa embarcação só comporta tantas pessoas. Então, se você botar mais, você está cometendo uma infração gravíssima. Por quê? Porque uma embarcação, ela flutua. Então, ela tem um determinado peso para ficar dentro dela que ela possa flutuar. Se você botar mais peso, ela vai afundar. Isso é óbvio, é a lei da física, né? O marinheiro reforça ainda que, ao navegar, o piloto de qualquer embarcação deve obedecer o seu limite dentro d'água. As embarcações a motor, elas geralmente devem trafegar o quê? No meio do canal, no meio do lago, nunca nas margens. Porque se ela trafegar nas margens, ela pode causar um acidente. E vale lembrar, em caso de acidente, ligue 193. Ontem a gente mostrou aqui a queda de um avião com 5 pessoas na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Entre os passageiros tinha um bebê e felizmente todo mundo passa bem. Registros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, apontam que essa aeronave que caiu ontem já tinha tido uma pane elétrica faz alguns meses. Ontem, a nossa equipe conversou com o dono do avião, o Renato Joner, de 64 anos, que estava na aeronave no momento em que ela caiu. Ele traz os detalhes de como foi. E a gente vê na reportagem de Débora Bergamasco e produção de Minani Ribeiro. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. De acordo com informações apuradas pela reportagem, estavam a bordo o piloto, o dono da aeronave, o genro dele, a filha e a neta, um bebê de 2 meses. Apesar do susto, ninguém se feriu. A família havia saído da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a cerca de 800 quilômetros de Salvador, e estava chegando em Brasília. Seu Renato, de 64 anos, dono da aeronave, conta que pouco antes de pousar, o avião foi atingido por uma rajada de vento. Estava já na cabeceira da pista, aí o piloto relatou uma rajada muito forte de vento que tirou o avião da pista. Alguma coisa assim. Eu
não sou piloto, não posso afirmar exatamente como foi. Foi um fenômeno meteorológico, uma rajada de vento muito forte. O avião ficou destruído entre as árvores. Seu Renato relata momentos de desespero. Ele quebrou todo. Acho que virou sucata. Eu só agarrei minha netinha, eu abri a portinha de emergência, que a porta principal não abria, tinha árvores trancando. Aí eu corri, achei a portinha de emergência e abri e saí e peguei da minha filha para sua netinha e eu saí pelo mato, sentido a pista para sair de perto. E fui chamando ele também para correr, sair de perto, porque o avião estava bastante cheio. Um Socata TBM 850 monomotor turbo-hélice comercializado em vários países do mundo. De acordo com os registros da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, os documentos estavam em dia. A queda aconteceu na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Lá dentro tem uma pista de pouso para pequenas aeronaves que a família acidentada costumava usar. A propriedade fica ao lado de um condomínio de casas de alto padrão no Jardim Botânico e perto do aeroporto. Seu Renato acredita que a experiência do piloto tenha feito toda a diferença. É um piloto muito experiente, muito tranquilo, bem voado, a própria seguradora. O avião está inseguro, a própria seguradora aprovou ele, ele tem um currículo fantástico. Isso foi a causa da contratação, por ser um piloto muito experiente. As causas do acidente serão apuradas pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Apesar dos momentos de pânico, a história teve um final feliz. Graças a Deus estamos bem, estou aqui na casa da minha filha, do pequeno, a minha mãe está ótima. Nascemos de novo. Um grande susto. Vamos ao vivo com a repórter Kátia Gomes, 12h51. Ela tem as imagens, ela tem a foto do homem que está sendo procurado pela polícia neste momento, porque na manhã de hoje matou a golpes de facão a sogra, querendo se vingar da filha. As duas tinham medida protetiva que o impediam de chegar perto delas. A menina, a filha, estava sendo escondida pela própria polícia e esse homem estava atrás dessa mulher. Por não conseguir achar a filha, matou a mãe. Ele fugiu a pé do CIV, agora é procurado pela polícia e a Kátia tem a foto dele para que você que está em casa fique alerta e possa ajudar os policiais. Kátia, é com você. Exatamente, Malta. E a informação que nós tivemos é que ele está em uma área nobre aqui de Brasília. A polícia já tem algumas pistas, mas ele ainda está aqui na região central de Brasília. Inclusive, Malta, câmeras de segurança aqui da escola, bem ao lado onde aconteceu o crime, flagrou o exato momento em que ele cometeu o crime. A gente ainda não teve acesso a essas imagens, mas a gente já sabe que o homem ele aparece de boné e de máscara. Não dá para ver perfeitamente o rosto dele, mas mostra o exato momento em que ele ataca a vítima. Também recebemos uma foto dele e o nome dele é Marcos Fernando Domingos Pereira. Tivemos também, Malta, agora acesso a um depoimento que a ex-namorada dele deu na delegacia logo depois do término de namoro, porque ele já estava ameaçando ela. Ela disse que namorou pouco tempo com ele e logo no início ele já começou a se mostrar violento, que teve um episódio que ela foi até a casa dele, ela disse que iria embora e nesse momento ele segurou o braço dela com força, causando inclusive um hematoma. Ela tentou terminar o relacionamento e a todo momento ele começou a fazer ameaças, dizendo que se ela terminasse o relacionamento, ele iria cometer um crime contra ela. E foi justamente isso que ele fez hoje, ele cumpriu todas as ameaças que ele tinha feito ao longo desse relacionamento e logo depois do término, que ele iria matar a mãe ou também a própria filha, ele acabou cumprindo isso, né? Tenho aqui trechos do depoimento, em outro trecho, ela diz o seguinte, que ele começou a acompanhar os passos dela, começou a segui-la, fazendo filmagens do local de trabalho dela e que ela estava muito assustada, né? Nesse episódio em que ele agarrou o braço dela, ela chegou a ficar com hematomas. Disse que não houve socos, tapas e nem chutes, mas que a força dele deixou ela com marcas. E aí, a partir daí, ela começou a ser ameaçada de morte, a ser xingada também de desgraça. Disse que ele disse para ela que estragaria a vida dela. E mesmo ele não tendo armas de fogo e nem usando drogas, segundo ela,
ele era sim um homem violento. Então, se você ligou a televisão agora, né, pegou esse caso pela metade, né, o Marcos, ele matou a ex-sogra, a mãe da ex-namorada dele, nessa rua onde nós estamos, no SIG, trecho 2, aqui na quadra 2, SIG quadra 2. Ele veio acompanhando ela dentro do ônibus de São Sebastião, já tinha avisado para a filha dela que iria cometer esse crime, desceu numa parada de ônibus e seguiu por essa rua. Exatamente ali naquele ponto ali foi onde ele cometeu o crime. Ele estava armado com um facão, ele deferiu 3 golpes de facão na cabeça dela, um na axila, e ela foi tentar se defender e acabou tendo as mãos e os dedos amputados. Uma cena muito triste aqui, que é uma área nobre de Brasília. Ela trabalhava como empregada doméstica, ela estava seguindo para o sudoeste, onde ela trabalha, quando ela foi abordada pelo ex-genro. A vítima já tinha, inclusive, entrado com medida protetiva, como nós contamos, contra ele. Então, tanto ela quanto a filha tinham medida protetiva contra o agressor, né, para que ele não se aproximasse. A filha estava vivendo isolada, escondida, justamente porque ele já estava fazendo diversas ameaças de morte. Hoje, como o Major Miquelo acabou de contar, né, para quem não viu ao vivo, ele disse que dentro do ônibus ele ligou para a filha dessa mulher e falou: eu estou aqui com a sua mãe, eu vou matá-la. A filha não acreditou, ligou para a mãe e aí nesse momento ele tomou o celular da mulher e falou: eu estou aqui sim com ela. E foi a partir daí que ele perseguiu ela por essa rua e acabou cometendo esse crime cruel. Ele segue foragido, ele fugiu a pé, mas a Polícia Militar tenta prendê-lo, Malta, ainda hoje. A gente aproveita os últimos minutos aqui do nosso jornal para que você que está em casa preste atenção no rosto desse homem, porque ele cometeu esse crime brutal faz poucas horas no SIG e fugiu a pé. Então, a menos que ele tenha montado numa moto, furtado um carro, pegado uma bicicleta e despistado todo o aparato policial que está atrás dele, esse homem está escondido em alguma região do centro de Brasília. Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste. Então você que está em casa, preste atenção. Se por acaso estiver na rua na tarde dessa terça-feira e vir alguém parecido com ele ou que te levante suspeita, não faça nada, não chegue perto. Acione a polícia que está atrás desse homem que matou a mãe da ex-companheira, de quem ele não aceitava o fim do relacionamento. O Major Miquelo, porta-voz da Polícia Militar, trouxe informação para a gente de que ele já tinha várias passagens pela polícia. Inclusive, a Justiça já havia deferido 2 medidas protetivas, uma para a filha e a outra para a mãe. Essa menina, eu não sei a idade dela, eu chamo de menina, mas é a filha, ela estava sendo protegida pela polícia, escondida pela polícia. E o Marcos, que é esse homem que você está vendo na tela, estava procurando por essa mulher o tempo todo. Como não a encontrava, porque ela estava sob proteção policial, achou por bem atacar a mãe. Então, essa mãe que também já gozava de uma medida protetiva, ou seja, ele já deveria ter feito ameaças contra a mãe também, porque senão não se justificaria, né? A justiça dá uma medida protetiva para a sogra, então ele já deveria ter atentado contra a vida dessa mulher, contra a mãe da companheira algumas vezes. Essa mulher foi pega hoje no SIG enquanto chegava para trabalhar e morreu com golpes de facão, tentou se defender de uma forma tão desesperada que perdeu a mão porque o facão cortou. Então você está vendo na tela, se tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, diz que 190 e proteja-se, garanta a sua segurança, não faça escândalo, só chame a polícia e deixe que os policiais fazem o trabalho dele. Logo mais às 7h20 da noite, o SBT Brasília, segunda edição, atualiza para você a caçada da polícia a esse homem que matou essa mulher de 51 anos no SIG hoje pela manhã. Isso vai ser com o Viviane Costa, 7h20 da noite, aqui na tela do SBT. Por enquanto, eu te agradeço pela companhia de todos os dias e nós voltamos a nos ver amanhã, 11h30, ao vivo, aqui no SBT Brasília, primeira edição. Obrigado pela companhia e pela audiência e até amanhã. Tchau!